Bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao canal da Baronesa Rita Cunha, gravando mais um episódio, os últimos episódios da série Covid, Mito, Medo e Superação. O nosso tema de hoje vamos falar de pandemia na visão da doutrina espírita. Eu recebo aqui hoje duas pessoas bacanas, né? Eu perguntei ao Léo, o que eu falo de você? Ele respondeu assim: Léo Canto, cidadão comum, amigo da Rita. Simples. Seja bem-vindo, Léo. Muito obrigado, Rita. A outra fez a mesma pergunta também e ela respondeu assim: Adriana Guimarães. Só isso. Então, seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. É bom ter você aqui, estou muito feliz, tá? As perguntas que eu vou fazer, eu gravei num local que eram duas pessoas. Às vezes uma completa outra, ou Sim. você entendeu, Adriana? Uhum. Então a mesma pergunta, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, e aí vai ficando, a gente vai Perfeito. fazendo desse jeito, tá? A primeira pergunta que eu sempre faço, né? O que é doutrina espírita? Essa eu vou perguntar para você, Léo, e se ela quiser, o Léo é mais velho, a gente tem que usar mais. Não tão mais velha assim. O cabelo tá lindo. Só nessa encarnação, né? Só, as outras eu era novo. Então, doutrina espírita é uma fundamentação moral cristã, uma filosofia de vida, uma forma que Allan Kardec, em 1857, edita em abril o primeiro livro dos Espíritos. Esse livro contém 1019 perguntas com toda a fundamentação filosófica da doutrina. E é essa doutrina a que foi transmitida por ensinamentos espirituais, ou ensinamentos dos Espíritos, através da comunicabilidade com os Espíritos, mediunidade. Doutrina espírita, em sua essência, ela procura fazer com que as pessoas, aqueles que estudam, aqueles que comungam dessa filosofia, uma forma de vida melhor, no sentido de que, compreendendo a vida, a lei de causa e efeito, a justiça divina e principalmente a lei de amor, justiça e caridade. Então, doutrina espírita é uma filosofia de vida, é algo que complementa a vida daquele que a segue, aquele que a estuda. Uma pessoa me fez uma pergunta assim: eu fui batizada católica, nasci numa família católica, depois resolvi seguir a doutrina espírita. Tudo bem? Tudo bem. Essencialmente, a doutrina espírita ela não exige ou não pede, né, não faz menção nenhuma a isso. A doutrina espírita em si mesma, ela não é uma religião. Ela é uma filosofia moral de cunho cristão que faz com que as pessoas, né, que a seguem, que a estudam, possam compreender as máximas morais de Jesus Cristo. Por esse fato, assim como Jesus não fundou nenhuma religião, a doutrina espírita ela não prega, vamos falar assim, a ideia de que ou você segue a doutrina espírita ou você não a pode seguir. Não é isso. Temos na nossa convivência comum muitos católicos, de outras religiões, né, de outros pensamentos. Essencialmente, a doutrina espírita é a sobrevivência da alma pós-vida e a sobrevivência da vida antes dessa encarnação. Então, somos reencarnacionistas. E por esse fato, Rita, seja a pessoa dada em qualquer religião, não aplica a ela nada senão um acréscimo de ver a vida como ela é. Um aprendizado, né? Um aprendizado, eu sou uma católica vivência. e o meu marido adora frequentar, eu adorava frequentar lá na Casa do Caminho. Eu ia muitas vezes com ele, adorava. Quando às vezes eu não estava bem, ele falava: vou te levar ali para você melhorar. Eu recebi um passe, que eu acho que eu recebi do Léo antes chegou, e eu estou bem, estou ótima agora. Que ótimo. Né? Então, a outra pergunta é: segundo o Espiritismo, estamos vivendo uma transição planetária. O que vocês acham disso, Adriana? Adriana? Bem, como Posso Léo... te chamar de Didi? Pode. Posso chamar você de Didi?
porque quem não sabe, né? A gente é praticamente da mesma família. Como eu falo que eu trago toda a minha família para cá, os dois também, minha família. A Didi mais dentro e esse aqui muito família também, né? Os filhos deles são meus sobrinhos. Sim. Minha família, sim. Como o Léo apresentou, a doutrina tem por si a ideia da imortalidade da alma e da reencarnação. E foram ensinamentos que, no nosso entendimento, já foi preconizado pelo próprio Cristo e está no Evangelho, na Bíblia, que é o que a gente estuda também dentro do Espiritismo. E essa ideia de transição planetária, porque nós acreditamos que o planeta Terra, ele não é a única vivência do homem. Existem vidas em outros planetas e existem vidas em outras dimensões. Então, nós classificamos o planeta Terra como um planeta de provas e expiações, em que estamos aqui evoluindo, ainda engatinhando, já passamos do mundo inferior para o segundo plano, seria esse mundo de provas e expiações. Estamos a caminho de um mundo de regeneração, em que o Evangelho nos fala que é um mundo onde existem mais coisas boas do que ruins. Então, hoje nós vivemos aqui no mundo em que há mais coisas ruins do que boas, ou às vezes as ruins prevalecem mais do que as boas, porque os bons ainda são tímidos. Então, nós falamos que nós estamos passando por esse momento de transição, mas não é um momento assim, como a gente pode falar, ansioso, que às vezes a gente acha que seria 1 ano ou 2. Não, é um momento em que a gente passa realmente ao longo. Existem alguns que falam que esse momento vem desde do surgimento do próprio Cristo, porque lá ele existia a maturidade da humanidade para ele trazer a lei de amor. E aí, com essa maturidade crescente, com a vinda do Espiritismo para trazer, de Allan Kardec, para trazer a chave de um melhor conhecimento sobre as agonias que a gente vive, para trazer um consolo, esse consolo da imortalidade da alma, que ao nosso viver, para quem é espírita, é um grande consolo, porque o amor não se morre, né, diante do túmulo, ele sobrevive. Então acaba que a gente acredita sim que estamos passando por esse momento de transição e por isso estamos enfrentando algumas dificuldades maiores, principalmente a Covid, que é o tema, que é uma doença coletiva que afetou a humanidade inteira. Como entender, né, a morte na visão espírita? Eu vou estar sempre repetindo essas palavras para as pessoas entenderem. Sim, né? ótimo. Bem, na visão espírita não existe morte. Nós, por assim dizer, damos o nome de passamento. Porque a morte em si, Rita, e a Didi, né, a Adriana, quando você aprofunda nesse aspecto, nós vemos que existe vida após vamos falar assim, a minha jornada, meu coração parou, minhas funções pararam, então eu morri. Né? Ou seja, eu não morri, eu não sou um corpo que tem uma alma, um espírito. Eu sou um espírito que reencarnei e recebi como dádiva um corpo. Então esse corpo agora ele vai devolver à Terra, na sua biologia, na sua microbiologia, tudo aquilo que ele adquiriu para poder nascer. E se a gente for pensar muito profundamente em termos filosóficos, em termos de física quântica, nós não somos corpos, nós somos luz. Então luz não acaba. Não acaba. A Luz é algo que permanece. Porque nós somos energia, e energia são elétrons, são prótons, são nêutrons. Então é algo um pouco mais além. Muitas vezes nós ficamos chocados com o desaparecimento da pessoa. Né? Não temos contato, não podemos ver mais. Isso numa visão unicista, é só essa vida, pronto e acabou, é assim. Nós respeitamos até quem pense assim. Mas na visão espírita e na visão
das doutrinas reencarnacionistas, existe vida após essa vida. Por isso que essa palavra ela não se aplica, mas nós estudamos ela como o mesmo processo, a morte e tudo bem. Enfim, a doutrina espírita ela vai um pouco além desse espaço entre berço e túmulo, né? É o que a Adriana falou antes. Nós somos reencarnacionistas, então eu vim de algum lugar. O mais bacana da doutrina espírita, que eu acho assim que é ponto fundamental, a doutrina espírita explica o que é, por que está, quem eu sou, para onde eu vou. E essa visão faz com que a gente acalme um pouco mais. Completando isso que a Adriana falou, esse momento de transição é um momento que ele está no nosso planeta há muitos anos, há muitos séculos. Né? Quando a gente pensa que nesse novo tempo, né, depois do Cristo, você sabia que nós não tivemos 100 anos de paz nunca? Tem gente que não tem paz dia nenhum. Não, guerra. Mas isso é guerra mesmo, né? Guerra. Nós nunca tivemos 100 anos de paz no planeta Terra. Então isso é uma lei, né, que nós precisamos entender e estudar, que é uma lei de causa e efeito. Quando você não acolhe o ser humano como ele merece ser acolhido, você deixa de transcender ao que viemos fazer aqui. Então, nós não somos aqueles que falamos que a morte existe. Eu não vejo mais, mas através da comunicação com os espíritos eu posso ver, e isso está provado. Né? Muitas pessoas dizem assim, eu não acredito nisso porque ninguém nunca voltou para falar como é. Estude a doutrina espírita e nós vamos ver que voltaram sim e contaram os mínimos detalhes. O médium Francisco Cândido Xavier, muito conhecido, né, o médium, vamos dizer assim, mais que divulgou a doutrina espírita no Brasil e no mundo. Conhecido no mundo inteiro ele. Conhecido no mundo inteiro, e outros médiuns como Divaldo Pereira Franco e tantos outros, em sua grande maioria, nos mostrou que a vida continua após a morte. Né? Será por isso, então, Léo e Didi, que as famílias se revoltam tanto quando perde uma ente querida, às vezes perde o marido, filho, pai, mãe, ainda mais agora com o Covid, né? Fez uma devastação, né? Teve casa que levou todo mundo da casa, né? Aí deixa um ainda para sofrer, né? E a revolta desse um é não entender que ele foi, né? Que quando ela for, ela vai estar encontrando. Com certeza. Penso, não é assim? Então é por isso essas revoltas todas que tem. Em parte né, Adriana? Como até a gente estava falando, a doutrina vem esclarecer isso e esse é o consolo de quem comunga esse pensamento e acredita nessa possibilidade. E acaba que a gente vai seguir a doutrina quando realmente a gente começa a conhecer, porque ela não traz só essa questão, mas ela faz uma iluminação de que nós somos pessoas egoístas, nós somos pessoas orgulhosas, então a gente quer que os nossos familiares sempre estejam junto conosco, sempre presentes. Então, quando às vezes há esse rompimento, infelizmente, às vezes devido à Covid, que veio de repente, assim, e muitas pessoas saudáveis, pessoas jovens também, a gente fica sem chão. E aí, quando nós pensamos mais um pouco sobre a imortalidade da alma, sobre esse consolo, a gente acredita sim que, como o Léo disse, não somos energia, então não existe a morte em si, mas uma separação temporária, porque a gente reencarna nesse mundo, é uma escola. Então é como se a gente foi para a escola para fazer um aprendizado, como a gente vai aqui, né, estudar, e depois da escola a gente volta para o mundo que a gente vive, que é o outro mundo, não esse mundo terreno. E essa escola serve justamente para a gente aprender. E dali a gente tem os coleguinhas, e depois a gente vai para a faculdade, tem outros colegas. Então, acaba que uma forma simples até de fazer uma associação, mas assim,
não menos dolorida, porque a gente sabe também que é um momento de dor, a gente não tampa esse olhar do sofrimento, mas a gente acolhe. Então é como se a gente realmente desse um abraço acolhedor, desse um aconchego de mão. Então é isso que acaba que a doutrina faz, em que ela fala, olhe, por mais que agora você está ficando relativamente só, sem a presença física, a presença espiritual jamais acaba. E é possível sentir, né? Apesar de eu não ter perdido meu pai não ter falecido com a Covid, mas há já um tempo atrás, eu jamais deixei de deixar de senti-lo na minha vivência. Ninguém vai deixar nunca, Ninguém, né? pelos seus ensinamentos e também pela própria energia, porque a gente sente mesmo. E não é errado a gente falar assim, nossa, isso parece que está aqui. Sim, porque eu falo que hoje a internet, quando a gente conversa com alguém e a gente sente aquela energia, mesmo conversando tão distante, a gente sente. Isso. Então é isso que é transição. São outras dimensões, a gente não pode ver, não pode tocar, mas é sentido. E é o amor que faz esse toque, né? Lembrando que a vida é um instante, né? Hoje eu estou falando como nós estamos falando, amanhã um de nós não pode estar falando com o outro. E vendo tudo isso, muita coisa acontecendo, pessoas dentro de casa e tudo, você diria a respeito de família na visão espírita? O que é família para vocês? Família, dentro do seu contexto sociológico, define muito bem, né? União de pessoas ligadas por um grau de parentesco qualquer. Mas para o Espiritismo existem, para os estudos, para que a gente possa entender, os laços que nos unem por uma encarnação ou por muitas encarnações. Então, via de regra, todos nós que recebemos, né, os pais, eu sou pai, tenho 3 filhos, tenho a minha esposa, mas eu sou irmão, tenho 6 irmãos, então tenho meus pais, os meus pais têm os seus irmãos, então eu tenho os meus primos. Esse clã, essa grande família, existem elos que promovem a aproximação de nós. Só que muitas vezes, por aquilo que dissemos assim, em determinados momentos nós deixamos extravasar nosso egoísmo, a nossa vaidade, e que traz, por uma má compreensão, o afastamento, né? Passamos a deixar de conviver, e é o que você acabou de falar. Eu estou aqui agora, posso não estar mais, né, em qualquer instante que seja. Os laços afetivos das reencarnações, quando vivemos na base do reajustamento, da base da compreensão, na base do amor, da dedicação, isso faz com que a gente tenha uma oportunidade de resgate, de fundamentação no bem, de fundamentação no amor. Mas aí tem momentos que eu rejeito alguém, seja meu filho, seja minha esposa, seja meu neto, né? E eu tenho uma netinha agora, né? Ai, que bom. Então a gente vê assim, como que a vida se faz justa. Todos nós que reencarnamos debaixo de um teto e somos família, nós temos algo em comum. Nós temos algo que nos atrai, porque dissemos agora há pouco, nós não somos corpos, nós somos energia. Então, suponhamos que eu tenha um desagravo, né, com uma filha ou um filho meu. E passamos anos e mais anos e mais anos e mais anos e mais anos sem eu falar nada com ele. Muitas vezes ocorre que a reaproximação e o perdão vai se dar no leito de morte. Não é? Chama para mim lá a Adriana, eu preciso falar com ela. Ou então a Adriana, sabendo que eu estou no leito de morte, ela vem e fala assim, eu preciso falar com o Léo. E é esse momento final, né, que ele é muito importante para os espíritos, tanto o que está falecendo como aquele que vai ficar, supostamente vai ficar um pouco mais de tempo, libera o espírito. Então nós precisamos criar afeições verdadeiras, onde eu compreendo que o outro não pode ser uma manipulação do meu sentimento. O outro não pode ser a pessoa que eu quero que ela seja. O outro é o outro.
Eu compreendo como ele é, apesar de não me agradar, apesar de não me fazer alegre, né? Porque existe uma diferença muito grande entre alegria e felicidade. Deus nos criou para a felicidade, mas Ele não disse que nós seríamos sempre alegres, não é? Então, se alguém falar para você que é sempre alegre, você pode desconfiar. Então o que ocorre com isso? A experiência nossa, né, como família, é algo que para a doutrina espírita são os elos, né, em que nós, os espíritos, ligamos uns aos outros nessa e em outras reencarnações. E é muito importante tentar viver o melhor daquilo que cada pessoa nessa família tem. Porque assim, eu gosto de dizer, Rita, que se eu quiser trazer uma pessoa para perto de mim e ela ficar grudada em mim, basta que eu a odeie. Porque o amor é diferente, né? O que o amor faz? Liberta. O amor liberta. É verdade. Não é? Então, tem pessoas que dizem assim, Deus que me livre, nunca mais eu quero casar com o Léo. Nossa, Deus que me livre, eu não quero ver nunca mais a Adriana como filha. Essa frase, ela traz a outra pessoa para mais perto ainda, porque existe uma necessidade de reajustamento ali. E a necessidade é dos dois lados. Dos dois lados, né? Pai e filho, filho e pai, né? Adriana, quer completar? E acaba que a doutrina também vai um pouco além desse que o Léo disse, que a gente também tem uma visão que a humanidade inteira é uma família. Então, essas provas que a gente chama assim de coletivas acontecem justamente para que todos nós podemos crescer moralmente com essa situação. Então, porque eu não posso hoje, com a ideia reencarnacionista, hoje eu sou brasileira, eu sou mulher, mas amanhã eu posso reencarnar lá na China, eu posso reencarnar nos Estados Unidos, na Europa, no Afeganistão. Você já imaginou? A Didi daria para ficar lá na China, né? Com essa calma toda, essa tranquilidade. Muito Deixa eu só completar uma coisa. Falar. Veja bem, quando a gente fala em família, é importante esse ponto que a Adriana trouxe. Eu estou falando aqui no Afeganistão porque é a última notícia da semana, né? Nós estamos assim assustados com o processo de desencarne coletivo, porque para a doutrina espírita o processo do Covid é um desencarne coletivo. Eu ia te fazer essa pergunta. É um desencarne coletivo e fundamentalmente é uma grande experiência para todos nós. Todos os estudos nesse um ano e meio, quase dois, né? Quando em Wuhan começam a surgir os primeiros casos, e a grande pandemia em março, junho do ano passado, muitos estudiosos dizem que a Terra silenciou, né? A Terra acabou o tumulto. Mas é tão curioso isso que essa pandemia fez com que muitas pessoas vivessem mais o seu sentido de família. Muitas pessoas foram colocadas dentro de casa para conviver. E nesse aspecto, muitas pessoas passaram a se ver quem era e o outro como ele era. Porque uma família... Muitos ensinamentos, né, Léo? Muitos. E muito importante, na visão espírita, tudo isso que está acontecendo não é o caos, não é uma desordem. É tudo ordenado. Espiritualidade que cuida disso, qualquer nome que queiramos dar, os anjos da guarda, os espíritos protetores, Deus, Cristo, Krishna, Buda, qualquer nome que a gente queira dar, existe uma ordem para isso, uma sequência. Né? Então não é simplesmente um processo que houve aqui dizem muitos a teoria da conspiração, né, sobre processos de vírus, não. É uma ordem que veio ser colocada naquilo que estava em desordem. Desordem, né? Muito obrigada, Léo. Você deu uma explicação boa. Muita família em casa precisa ouvir, né, essas coisas, saber. Porque mesmo que você seja católico, você tenha outro tipo de religião, Sim. Né, é a mesma coisa. Né? O pensamento da família é o mesmo. Né? Lembrando, gente, que esse Covid não veio para brincadeira, não. Esse Covid, não importa se você tem uma conta bancária alta, se você está lá dormindo no chão, lá na porta da rodoviária, ele veio, ele não escolheu.
Ele cismou de levar e levou, fez uma arrastão assim, né? Aí eu te pergunto, será, levou, gente, as pessoas boas que foram, que a gente fala assim, gente, mas ele era tão bom, tipo o meu marido, né? Ele era um homem bom, ele ajudava todo mundo, né? Foi embora assim, ó, em 3 dias ele se mandou, foi embora, nem falou tchau pra ninguém. Tirou o cavalinho da chuva. Tirou o cavalinho da chuva, e esse espaço aqui hoje é em homenagem a ele, a fonte, a canela que está aqui, né? A aguinha que está ali, foi tudo em homenagem a ele. Mas é isso aí, né? Vamos mudar a pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, e essa pergunta foi uma pessoa que me mandou. Fale um pouco, eu vou só perguntar para o Léo. Foi a Gigi que mandou para mim. Eu mandei ela responder, Léo. Fale um pouco da nossa dor de luto não vivido. Porque é um luto não vivido, né? Que a pessoa vai e depois você não vê mais, né? Aconteceu comigo. Sentindo da ausência do velório, da impossibilidade de não visitar no hospital, porque você é proibido até a ver essa pessoa, né? E pode causar dor e sofrimento também no nosso ente querido, porque ele também fica sozinho. O que passa na cabeça dele? Bom, é um monte de perguntas numa pergunta só, né? Ainda tem outra, né? Então veja, vamos agora assim... Quer que eu te pergunte os pecados? Do final aos pedacinhos? Não, do final para a frente, né? Do final para o início. Você deveria deixar ela você trouxe a experiência própria, que é o João, o falecimento do João. O João, primeiro, ele não está sozinho. Né? Ele volta ao mundo espiritual e para esses casos da pandemia, muitas comunicações de espíritos orientadores, que existem hospitais no plano espiritual que acolhem esses espíritos que extemporaneamente saíram daqui sem dar aviso. Mas a gente vê assim, muitos saem sem dar aviso. Né? Sem morrer. Sem morrer, sem ficar doente, né? Então veja, nesse processo coletivo pelo Covid, existem hospitais no mundo espiritual, escolas de reeducação para esse processo. Os espíritos são colocados em um certo tempo, né, para que eles possam entender isso. E você disse agora há pouco assim, por que levar o João, que era um homem tão bom? Né? E sempre ficam os maus. Veja, não é em essência aquele que fica por ele ser mau que ele deveria ter ido. Mas existe um planejamento reencarnatório. Seja o João e todos os nossos que conhecemos, assim como todos aqueles que não conhecemos pessoalmente, dentro dessa coletividade, todos desencarnaram de forma ordenada. Todos estão dentro do seu planejamento reencarnatório. Não é porque a pessoa é boa ou é ruim. E para a doutrina espírita, o bom, com certeza, deve voltar primeiro mesmo. Porque ele não precisa continuar num plano de penúrias. Num plano de necessidades como é a Terra. Para a doutrina espírita, quem desencarna, quem volta ao mundo espiritual, a não ser através do suicídio, que é premeditado, que é escolhido pela própria pessoa, todos os desencarnes são programados pelo mundo espiritual. Ninguém morre por acaso. Né? Tem uma expressão mineira que fulano morreu de repente, mas todo mundo morre de repente mesmo. Não vai ficar morrendo um pouquinho. Eu vou morrer, depois eu morro. Minha sogra tem uns 30 anos que ela estava falando assim, hoje eu vou. Aí não vai nada. Não vai nada. Ô Léo, eu fico pensando assim, o João falava assim, o dia que ele chamava para ir com ele, né, assistir uma palestra, hoje vai ter fulano lá, eu falava, não vou não, fica aqui. Aí ele falou assim, tudo bem, eu vou embora e vou preparar para você. Aí eu falava para ele assim, ele falou assim, e você é ruim, você vai custar voltar. Aí eu falava para ele assim, é bom que você vai e prepara tudo lá para mim na hora que eu chegar. Então tá tudo certo. Aí tá tudo certinho. Aí eu fico perguntando, eu sou rebelde, eu gosto de fazer. Meus filhos falam assim, eu peço opinião para eles. E eles falam assim para mim, o que adianta? Eu falo pra vocês fazerem assim. Aí você faz do seu jeito mesmo, é só porque eu quero falar que eu vou fazer, deixa assim. Outro lado não pode fazer isso. Eu fiz, eu esqueci, porque agora tem o Covid, né? Você acaba esquecendo por causa do Covid. E aí,
Eu acho que eu vou custar voltar, porque eu sou muito rebelde, mas eu sou boazinha e eu faço muita coisa boa pros outros, sabe? A Adriana pode falar um pouco aí. Por aí, né, Didi? Mas aí eu fico pensando, né? Eu posso levar alguma coisa? Não posso. Eu quero levar minhas tintas para me pintar lá em cima. Posso levar? Não. Elas já estão lá te esperando, Tá. né? Opa, será que tem todas as cores? E cores que você nem imagina, né? Nem imagina, né? Um belo arco-íris, né? Você vai falar alguma coisa sobre isso, Até mesmo como a gente estava falando... A gente leva na brincadeira, Mas assim é bom, é melhor. Como a gente entende que o nosso lar é de lá, então aqui é uma cópia, né? Lembrando até da alegoria da caverna de Platão, em que aqui nós somos as sombras, né? E a verdadeira vida mesmo está lá. Então aqui é uma repetição de tudo que tem lá. Hoje a gente até fala assim, nossa, as crianças de hoje são tão mais para frente, são mesmo, porque são espíritos que de lá já aprenderam a tecnologia, né? Preparados. Vieram preparados, realmente eles já são preparados para trazer essa modernidade e continuar o progresso, que é uma lei divina e natural de Deus. Justamente por isso que nessa lei de progresso, a lei de destruição se encaixa em harmonia. Porque tudo na vida se transforma, até a ciência, né? Já fala isso. E essa transformação desse ciclo é que cientificamente a doutrina também entende assim sendo. Por isso que o Léo disse que como energia nós não morremos. E acaba que, voltando um pouco até a pergunta que eu mesma fiz, essa dor do luto não vivido, essa dor do luto não vivido, realmente assim, é como eu falei, é uma dor que temos que acolher, temos que olhar, temos que vivenciar, mas também, ao mesmo tempo, quando a gente acredita e tem no nosso coração que Deus é amor e o Cristo disse que Ele venceu o mundo e que para a gente ir até Ele, a gente deve praticar as leis de amor e de caridade, independentemente do tanto que você fez, realmente a espiritualidade já sabe se você vai ser uma pessoa boa ou ruim. Eles fazem as contas. Eu morro de medo de chegar lá e você não me deixa entrar. Eu morro de medo. Bom, que você vai entrar, você vai. Só não sabe pra onde. Deixa eu falar assim. O luto, quando nós conseguimos entender que a mensagem de Jesus é amor ao próximo, né, e amar a si, né, primeiro eu tenho que me entender. Né? É um alto amor, é um alto perdão, é uma alta afirmação, é tudo que é minha forma de ver. Porque muitas vezes eu choro o luto de um parente, mas ainda nós somos tão humanos e tão egoístas que nós não choramos o luto do mundo todo. É verdade, só não conhecemos. E assim, é esse plano que a gente pode talvez abrir, né, um olhar mais amplo. Todo o mal que ainda existe, né, no sentido de experiências mais difíceis, porque não existe erro. Quando a gente tenta entender isso, não existe erro. Existe uma experiência que deu diferente do que você poderia fazer. Porque quando a gente erra, né, no sentido do erro, e aprende, aquela aprendizagem, aquele erro fez com que você pudesse avançar um pouco mais. E o luto é justamente isso. Você passou pela experiência de não poder ter um contato final, o ponto final ali para o João, o sepultamento e etc. Porque um protocolo de saúde impediu isso. Não é? Verdade. Bom, aí eu estou rebelde porque o protocolo não me deixou ou porque eu não estava preparada para dar um adeus? Porque tem muito isso. Dar um adeus é difícil. É difícil. Mas aí a gente coloca a culpa no protocolo. É verdade. Não é? Concordo. Não, veja, existe um ponto final para nós, existe um ponto que aqui na Terra a gente vai encerrar as nossas atividades. Né? É claro que a experiência humana ela é muito importante para o espírito. Eu também quero viver muito. Até brinco que se alguém for escrever alguma coisa na minha lápide, que escreva assim, aqui jaz um insatisfeito, né? Porque foi antes da hora. Né? Então, né? E isso assim, o luto ele é muito importante, porque o luto é parte da vida.
O luto precisa ser vivenciado, chorado, experimentado. Mas o luto é como se a gente estivesse num carro dirigindo olhando para frente. E que de vez em quando você usa o retrovisor para olhar para trás. Porque se você ficar olhando para o luto como uma vida passada, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, eu não aproveitei isso, não aproveitei. Então daqui para frente, aproveite mais, viva mais, empenhe-se mais. Você não vai ter problema com o luto. Não é? E é o que eu ia dizer assim, muitas vezes a gente quer que a pessoa fique comigo. Será que esse desejo não passa do limite e vai para o egoísmo? Não é? Muitas vezes. Muitas vezes, porque tem pessoas que retêm. Aquela pessoa está terminal e não quer que ele desencarne. Vai ficar sofrendo 5, 10, 12, 20 anos. Um afiliado ontem me fez uma pergunta. A pergunta é para você, Léo. Sim. A pergunta é para ele. Eu não entendi muito o que ele quis dizer, não, mas tudo bem. Eu vou te ler. Quando a gente reencarnar, temos todo um aceite pelo que vamos passar na próxima vida. Podemos reincidir, trocar acertos para depois de encarnar? Eu posso, por exemplo, eu falo, gente, deixa eu entrar primeiro, depois a gente negocia, divide isso de 30 vezes. Não, né? Não, você quer responder? Didi, o que você acha disso, Didi? A pergunta é se na reencarnação mesmo... Se a hora, quando ele for reencarnado, ele vai ser encarnado. Aí ele chegou lá, ele vai ter que prestar conta, né, de alguma coisa. E ele quer saber se ele pode ser reencarnado primeiro, né? É isso mesmo. Para depois de encarnado, se ele, aí ele vai negociar os erros dele, as coisas dele. Veja uma coisa. Eu não entendi, a não, pergunta, olha, meu afilhado, a pergunta poderia ser feita assim. Quando eu vou reencarnar, eu sei do meu plano reencarnatório. Só que quando eu chego aqui, eu esqueço que eu deveria seguir determinado caminho, eu tomo um atalho. E essa tomada de atalho, quando eu volto para o mundo espiritual, é aonde que a gente vai querer fazer o seguinte, olha, eu tomei um atalho aqui, mas tem jeito de corrigir isso? Aí a espiritualidade amiga vai dizer assim, tem. Você vai reencarnar de novo, né? Tem um desenho que está passando agora, acho que é da Disney, Soul. É fantástico. Gente, veja aí, né? Que bacana. Que lição, assim, é uma lição, assim, uma visão espiritual e visão espírita também, bem pragmática até. Eu posso mudar a minha essência, meu programa reencarnatório aqui? Posso. Eu programei para uma determinada coisa. Só que veja, eu acertei no mundo espiritual qual seria o meu plano reencarnatório. Não é? Nasceria filho da Rita, viveria com ela para sempre, daria toda a atenção, seria um bom filho. Chegando aqui aparecem aqueles problemas do passado, ou atual, né? Ou atuais, que faz com que eu tome esse atalho e me distancie de você. Isso vai ter que ter um reajuste depois. Isso vai ter que... Né, Adriana? Acaba que a gente fala que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos dá o livre-arbítrio, né? Que é isso que o Léo está falando. Então, assim, os caminhos a gente vai escolher. Só que, no entanto, as falhas são nossas. Nós é que as praticamos. E pela lei de justiça, que também é uma lei divina, Deus fala, olha, você que praticou é você que tem que consertar. Como a gente ensina as nossas crianças, né? Quando eles erram, a gente ensina e que eles aprendam para que não errem novamente. Mas é eles que têm que vivenciar aquilo para não errar mais. E sendo nessa reencarnação ou em outras, vai haver novamente um esforço ali. Vai estar sempre se preparando para voltar inteira, né? Da forma assim, e a gente faz isso. Mais tranquilo possível, eu não sei. Veja, quando a gente pensa... Não tem problema não, quer ver? Vai ajudar. Quando a gente pensa assim, eu quero ter uma vida tranquila, mas uma vida tranquila no sentido de não ter problema? Porque a gente gosta de pensar muito assim, diante uma dor, o sofrimento, ele é escolhido. Eu posso estar com um problema, eu passo por um câncer,
E aí eu vou estar sofrendo. Veja, aquela doença, ela me gera dor, ela me gera incômodo, ela me gera um monte de coisa. Mas sofrimento é diferente, né? Bem diferente. Porque eu posso ter a compreensão profunda sobre aquilo. E muitas pessoas, né, vamos falar assim, dentro do plano reencarnatório, muitos espíritos reencarnam por um processo doloroso, aceitaram no mundo espiritual que aquele processo do câncer, uma doença muito difícil de ser vivenciada, etc., é uma condição que foi acertada no mundo espiritual. E às vezes a pessoa passa para aqui, ela vai passar por essa doença e ela começa como? A reclamar, a tentar procrastinar a ideia, ele não quer viver aquilo, ele não quer viver aquela dor, ele está sofrendo muito, né? Aquilo gera um incômodo muito grande, então a pessoa não passa com resignação. Muitas vezes, assim, a gente quando fala assim, eu tenho certeza que ninguém tem certeza de nada, né? Só Deus. Né? E aí, o que a gente espera é que, diante dessa pergunta, né, do seu afilhado, esses atalhos, a gente comece a encurtá-los, né? Tem gente que toma um atalho assim, distante, porque voltar para o caminho é difícil, né? Não tem como, às vezes, reencarnar aqui e não arriscar um atalho ou outro. Mas eu preciso ter uma consciência que cada vez que eu desvio do caminho, eu tenho a força, a energia para ir, mas eu tenho que agora gastar ela de novo, voltar no mesmo ponto, dar a diferença do atalho para continuar. Isso, vamos gerar assim, isso gera um atraso. Muito importante. Mas eu nunca que eu retrogrado. Então é daqui sempre para frente. Né? O espírito nunca perde o que ele tem. O espírito carrega a sua experiência, a sua bagagem para sempre. Né? Ele vai lembrar de tudo. Pode não lembrar dos mínimos detalhes, mas a essência da sua vida ele não perde. Como Cristo disse, né? Traga a sua cruz e venha. Então, todos nós temos a nossa cruz, que é o que a gente, por acreditarmos nesse processo reencarnacionista, a gente foi criado um dia e somos espíritos imortais. A gente vem caminhando, que é isso que o Léo disse, da gente não retroagir moralmente em progresso, mas a gente traz conosco as nossas falhas. Ninguém é tão bom e ninguém é tão ruim, mas quando a gente vê o nosso lado ruim, é bom porque nós os conhecendo, a gente consegue trabalhar isso pouco a pouco, por mais que não é fácil, por mais que vamos errar novamente, tão difícil desvencilhar, né, do egoísmo, do orgulho, que é o que mais nós temos no nosso coração. E quando a gente olha assim, por esse lado da dor, às vezes a gente fala, nossa, mas eu que estou sofrendo, o outro não está vendo. E a gente não pode se vitimizar diante das nossas... Eu concordo com você. Eu concordo. Eu podia ter começado desde o início a pedir os atalhos, né? Mas agora já sei que eu posso negociar com o atalho, né? Mas vai ter que voltar para o caminho principal. Léo, não acredita. E eu poderia passar o resto da tarde falando com vocês, mas vocês estão acostumados a fazer e eu estou com dificuldade para falar, vocês já perceberam, né? Tá normal, tá? Tá normal? Tranquilo. Eu acho que é eu que estou sentindo, tá toda mordida. Eu poderia passar a noite inteira conversando. Foi tão gostoso conversar com vocês. Foi muito bom falar com vocês. E tem muita coisa que eu não sabia, né? Vocês ajudaram bastante. A gente vai ter outras mesas redondas no futuro, com outros profissionais junto com vocês, para estar falando sobre isso, né? E eu queria que cada um de vocês, né, deixasse uma mensagem para as famílias enlutadas, né, para aquelas pessoas que perderam entes queridos. Deixar uma mensagem para eles. De começar, agora é você. Ele começou, você tem? Bem, primeiramente eu quero compartilhar dessa dor, dessa vivência. Não é fácil a gente despedir, nenhuma despedida, nem qualquer momento da nossa vida é simples e é fácil, mas ela pode ser também amorosa. A gente pode despedir de algo entendendo que ali ela vai seguir a correnteza de um rio,
mas ali existe ainda vida e vai chegar um momento em que a gente vai nos reencontrar novamente. A abundância divina traz para nós que tudo na existência não tem fim no sentido cósmico. E nós compartilhamos disso. Então, nós da doutrina espírita entendemos que é um momento de ser vivenciado, é um momento que a gente deve olhar para nós mesmos e nos colocar o que eu posso fazer pelo outro, uma prece. Eu posso orar, eu posso sentir pelo menos aquele momento de dor, eu posso pedir a Deus que tenha misericórdia. E isso serve não só para esse momento, mas para todos. E é isso que Jesus veio nos falar. Nós devemos amar mais uns aos outros. E amar a Deus em cima de tudo, porque assim como nós amamos a Deus, nós confiamos na sua divina bondade, na sua lei de amor. Então, confiemos sim. Até eu vim com essa camisa porque essa frase dentro do Instituto Espírita do Amor, que é ali de pratinha, fala: confiemos no amanhã. Nós devemos confiar no amanhã. Com certeza, nós temos algo de precioso à nossa espera. E assim a gente vai caminhando, mesmo que, como diz, mesmo que em frangalhos. Vai arrastando, mas vai, né, Didi? Mas a gente vai, porque a gente tem a certeza de que não há desamparo. Que os nossos bons amigos estão conosco, os nossos irmãos ainda em vivência, seja da família que Deus escolheu, digamos assim, da família sanguínea ou não, trabalho, na escola, na religiosidade, na comunidade como um todo, e que hoje não há limites de fronteiras para a gente vivenciar todos esses elos, mas caminhemos sempre em confiança. E não buscamos também, às vezes, justificativas pelo que nos ocorre, mas aprendizado, que é um olhar mais de crescimento. É isso que eu queria convidar também, já que nós, né, lá na Casa do Caminho, nós estamos com o passe em andamento, então que aqueles que tiverem necessidade de um atendimento para sentir um pouco desses fluidos universais que são levados pelo passe, assim como outras religiões têm outras formas de fazê-lo, no Espiritismo a gente faz pela transmissão energética pelo passe. E das terças e quintas-feiras, a partir das 6h30 até às 7h. E é possível também, para aquelas pessoas que desejarem, o atendimento fraterno. Né, Léo? Sim. Então, assim, a mensagem, e agradecer a Rita por esse momento e por saber que esse caminhar, você leva isso no seu coração, sua família, que eu sei. Então, independente se você pratica ou não qualquer tipo de religião, é o sentimento divino que, como o Léo disse, não existe rótulos. A gente não deve ficar criando rótulos para poder seguir, é simplesmente sentir. É algo mais simples e natural mesmo. E eu te agradecer novamente. Quem agradece sou eu, Didi. Que bonitinho que ela fala, né? Eu fico olhando para ela com tanto orgulho, porque a Didi é a menininha nossa aqui. Legal. Hoje começou o Léo e terminou a Didi, né? Sim. Léo. E eu queria também aproveitar para agradecer as pessoas que são nossos parceiros. Ajuda a gente mandando lembrancinhas, essas coisas. Né? Eu vou agradecer aqui o Espaço Vida Saudável, da Elisa Borba. É o shake, né? Herbalife, você já tomou? Já, né? E tem um cantinho de mimos, gente. E ela mandou um mimo para a Didi. Aqui, Didi, cheirosinho. Olha que delícia. Você vai, toma um shake, né? Pode comprar um presentinho, né? Ela mandou para você esse aí, tá? Pra você colocar assim, um cantinho para cheirar. Eu que gosto de botar cheiro da casa inteira, né?
me preparar mais. Obrigada. Eu tô preocupada, Léo. Ai, Tá certo. Deus. É bom se preocupar, mas não muito. Nós estamos aqui hoje também. Todos os nossos convidados estão recebendo, né? Essa revista Bem Vista, né? Que o Elias trouxe. Mas a idealizadora da revista é Alessandra Maria Rosa. É isso, Maria Rosa. O editor gráfico é o Elias Miranda, que está aqui hoje, ó, nos assessorando, Atrás das câmeras. né? E se você gostaria de fazer alguma divulgação de vídeos, nos vídeos e sites, é só me procurar, gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu telefone. Ó, tô ficando chique, não tô não. Você sempre fez chique. Aqui, ó, essa é a revista, né? Eu vou Muito obrigado. deixar para você também. Obrigada. Tá, Didi? E agradecer muito o carinho de vocês, agradecer o Elias que está aqui nos ajudando, né? Passando muita energia boa, né, pra gente. Foi muito bom. E eu queria a gente tirar uma foto, eu vou botar na capa, se você não importar, né? Claro. Foi muito bom receber vocês. Nós agradecemos essa Gratidão, oportunidade. gente, mas gratidão mesmo, tá? Gratidão. Vamos nos encontrar mais vezes. Ah, vamos. Vamos sim, tô aí. Tô aí, né? Já que a gente aproveita e dá cantada, fala lá com o seu patrão pra Vamos. divulgar pra gente, com a gente aqui também. Vamos. E mexe com café? Traz café, a gente mostra, toma um café. Não é mesmo? Vamos experimentar. Vamos lá, né? Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigada.